Bom dia, bom dia. Olha só, uma filosofia de vida que é muito praticada nos grandes navios que atravessam o mundo. Se você já fez uma travessia dessas e se fizer um dia, repare, todo mundo é bem-humorado, todo mundo alegre. E um dia eu perguntei para um desses tripulantes, por que todo mundo é tão alegre? É porque o salário é muito bom? Ele falou assim, não, é porque a gente tem uma metodologia. É o seguinte, a gente se comporta como se a gente já estivesse promovido. Então, assim, a gente já comporta como se fosse do cargo que a gente quer ser promovido. Então, a gente está sempre alegre como se já estivesse promovido. Então, a gente vive como se fosse o cargo que a gente quer ter. E sendo assim, você começa a reparar, todo mundo é feliz mesmo, todo mundo é alegre, todo mundo vive como se já tivesse alcançado o objetivo que tanto você quer alcançar. E tem um pessoal que anda de branco, que são os oficiais, todos eles se comportam como se fossem o capitão do navio. Falei, deixa eu ver se eu acho o capitão do navio. Difícil, porque todos se parecem o capitão do navio. Não é fácil achar o capitão. Aí eu falei, então já sei, eu vou procurar o dono do navio. Aí eu achei o capitão. O capitão parece o dono do navio. Se a gente levar a vida assim, não, eu vou ser o que eu quero ser amanhã. Já sou. Não, ainda não sou, mas já sou. Já é meio passo, né? É meio passo para uma grande caminhada. E um cartão de visitas para as mulheres, as unhas. Vamos falar desse cartão de visitas tão importante? Eles estão aí no salão de beleza e são muitas as novidades. Uma mão de novidades brilhando no salão de belezas. Olha, unha francesinha permanente, unhas de vidro e de alongamento de acrílico. Qual seria a diferença entre elas? O alongamento de acrílico, ele não tem a oleosidade de uma unha natural, né? E aí, por isso, adere melhor o esmalte e dura mais. Dois dermatologistas vão explicar melhor esses tratamentos e falar se eles afetam a saúde das unhas. Doutora Márcia Purcelli, nossa dermatologista e consultora, e o doutor Luiz Torresan. Eles também vão comentar a moda das tatuagens brancas. Você já viu? Elas são feitas com uma tinta especial, assim, em alto relevo. Ficou linda. Linda! Gostou? Muito. Adorei. Era o que eu imaginava, mas acho que ficou mais da hora ainda. E hoje também tem Nilessa Tait. O desafio dela é ficar bem na fita, sem truque nem mágica. E ao final, tcharam, uma nova Nilessa. Pra mim, é estranho. Mas se eu publicar para as pessoas que não me veem com frequência, é bem capaz que a maioria acredite nisso aí como real. Dúvidas, tatuagens, unhas, fotos reais? Manda tudo pra gente pela hashtag você no bem-estar. Vamos começar o programa de hoje falando dessa novidade que a gente mostrou agora, tatuagem branca. Você já viu? Então, Valéria Almeida preparou uma reportagem especial pra gente conhecer melhor sobre isso. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Não é nada fácil contar quantas tatuagens tem por aqui. Nossa, 40, 38. É porque elas vão se juntando, né? E não dá pra saber. Acho que a última vez que eu contei era 56, mas já faz tempo. Eu tenho 55% do corpo tatuado. No meio de tanto desenho colorido, uma tatu suave, que mais parece cicatriz. Essa é minha xodó. Ela é feita com tinta branca, que normalmente é usada apenas para realçar detalhes. Que é brilho de olho, alguns brilhos de cabelo, para jogar o brilho na tatuagem. E aí, hoje em dia, as pessoas estão fazendo mais para mandalas em branco, estão mudando, né, o sentido do branco para tatuagem. A Cris não resistiu à nova tendência e decidiu fazer uma tatuagem toda branca. E o desenho foi ela mesma quem criou. Porque a gente gosta de ser diferente, né? E o branco vem inovando, assim, e fica um aspecto bem diferente. Ela fica mais discreta, porém não menos bonita, fica bonita também. E lá vai ela para mais uma sessão. O brilho que a tinta branca dá é só uma ilusão de ótica. No Brasil, a venda de tintas com pigmentos fluorescentes não é permitida. E o Bruno dá uma dica importante para quem faz essa opção. Eu não aconselho fazer com muitos traços um perto do outro, com muitos detalhes, para a tinta não... Como a branca ela não tem muita definição,
na tatuagem, para ela não ficar muito junta e não ficar uma coisa indefinida. Então eu prefiro uma tatuagem com poucos traços, para ela ficar mais definida e mais bonita. Depois de feita a tatuagem, todo cuidado é pouco. A tinta branca, além de poder amarelar com o sol, não sai com laser. Tem que ter todo cuidado, sempre protetor solar. Vai sair para correr, fazer uma caminhada, sempre colocar um boné, algo do tipo. Eu tenho todo esse cuidado por todo o carinho que eu fiz, né? O significado que cada um dá para tatuagem parece que supera a dor ou qualquer esforço. A Cris ficou tranquila durante toda a sessão. Depois de 1 hora, pronto, mais uma pra conta. Ficou linda. Linda! Gostou? Muito! Adorei. Era o que eu tinha imaginado. Que eu imaginava, mas acho que ficou mais da hora ainda. No meio de tanta tatuagem, a branca acabou realçando, né, doutora Márcia? Qual é a diferença entre a tatuagem branca e a tatuagem fluorescente, doutora? Então, a tatuagem fluorescente, hoje, ela não é liberada pela Anvisa, porque contém alguns pigmentos que ainda não estão bem estudados e podem ser tóxicos para a nossa pele. Então, não é indicado usar, fazer, apesar que ainda a gente sabe que tem um pouco de procura, mas não é ideal porque ainda não tem o registro da Anvisa. Então, a fluorescente, ela brilha no escuro. Exatamente. Alguns estúdios oferecem, mesmo que de forma proibida, eles oferecem ela, né? Mas ter cuidado porque a gente ainda não sabe exatamente o que esse pigmento como ele pode reagir na nossa pele. E a branca é uma tendência nova, ela tem muito menos pigmento, então ela fica com essa sensação de um alto relevo, ela tem menos pigmento do que as outras, mas ela é mais difícil depois, ou melhor, ela não sai com laser, então precisa tomar cuidado. Agora, no pigmento das outras, existem 2 cores que são as mais preponderantes quando a gente fala de alergia nas tatuagens, né, doutor Luiz? Isso. O vermelho e o amarelo? O vermelho, que normalmente tem mais mercúrio, né, na sua composição, e o amarelo, que tem um outro componente, que é o cádmio, né? Então, eles podem dar alergia em qualquer pessoa, tem pessoas que são mais predispostas, e quando você faz o tratamento a laser, você quebra esses pigmentos em micropartículas que vão ser eliminadas no sangue, no sistema linfático e depois excretadas. Mas isso pode fazer com que você tenha uma sensibilização de todo o organismo por esses pequenos componentes. Vamos entender isso melhor. Isso acontece quando a pessoa faz a tatuagem e também quando ela, por acaso, pode desistir da tatuagem? Sim, perfeito. Então, você pode ter alergia ao mercúrio, alergia ao cádmio, então a pessoa faz a tatuagem. Né, doutor? Sem saber. E coça, fica em alto relevo, a pessoa tem um quadro de dermatite de contato no local, é bem importante. E quando a pessoa vai remover esse pigmento, você quebra esse pigmento em micropartículas que são absorvidas posteriormente. E nesse processo a pessoa pode ter um processo de coceira, prurido generalizado, que a gente chama de dermatite de contato com sensibilização. Ou seja, não só no local da tatuagem, mas em todo o organismo durante o processo de remoção. E pode ser grave, até chegar a choque anafilático, ou seja, falta de ar, coisas que podem levar até o paciente ao pronto-socorro. Então, os problemas podem acontecer quando faz a tatuagem e quando for remover a tatuagem também. Exatamente, as 2 coisas podem acontecer. A coceira pode acontecer, né? Pode. Tratamento, às vezes, com corticoide, não é um tratamento fácil, não é uma simples remoção. Coceira pode também acontecer na hora de fazer? Sim, isso sim, você pode ter, até com outros tipos de pigmento. Pode ter coceira, porque é uma partícula estranha que você oferece ao teu organismo. E lá ela vai ficar permanente. Descobre na hora. Em geral, descobre na hora. Aí para. Para a tatuagem. Em geral, ele faz um dia e aí ele começa a coçar na semana seguinte e aí fica coçando permanentemente. Ou ele remove, né, que seria o tratamento, ou entra em tratamento pelo quadro alérgico. Está escrevendo um nome, Alessandra, para no Alê, né? Aí... Ficou só no apelido. A Paty mandou uma mensagem pra gente. Paty Pachecho. Tenho tatuagem, mas não gosto dela, me arrependi. Eu sempre falo, se for fazer tatuagem, tente não se arrepender nunca, né? Dependendo da cor, ela é mais fácil de remoção, né? As tatuagens profissionais, as bem feitas em estúdios, elas demoram mais para serem removidas, precisam daqueles aparelhos mais específicos, chamados de Key Switched Lasers ou Pico Lasers, que são específicos para a explosão
do pigmento. Demoram várias sessões, de 6 até 20 sessões, com intervalo entre 30 a 40 dias entre si. Os pigmentos escuros, preto, verde, são mais fáceis de remoção. Os pigmentos amarelo, vermelho, eles são passíveis de remoção, mas demoram mais, né? E o pigmento branco é basicamente impossível de ser removido com os lasers que nós temos atualmente. A gente tem uma demonstração ali na outra ponta, doutora Márcia. Vamos atravessar aqui o estúdio, mostrar essa beleza de doutora Márcia atravessando aqui o estúdio do Bem-Estar. Vamos mostrar por que é tão difícil remover uma tatuagem. Não é coisa simples, né, doutora Márcia? Não é. Estamos vendo aqui 2 tatuagens, né? Exatamente. Uma foi feita com a última moda que existe, né? Que é o pigmento branco. Pigmento branco, né? E essa aqui, o pigmento mais escuro, que como Sim. o doutor Luiz falou, os mais escuros são mais fáceis de serem removidos. Sim. Então a gente aplica um laser, que é um laser específico, aí sim só feito pelos médicos. E aí você vê, o laser tem uma atração por aquele pigmento. Então, aquele pigmento vai ser atraído pela luz e você quebra em micropartículas e daí vai ser... E faz uma varredura na... você normalmente passa o laser exatamente no desenho da tatuagem. Como se você mesmo estivesse fazendo essa tatuagem, só que aí é uma luz que você está colocando. E quando tem o branco, vai haver uma reflexão, porque o pigmento não aceita, não faz a leitura, então o laser, como se ele batesse ali, ele reflete. Então ele não absorve o laser, essa luz. Então o pigmento fica ali e ele não vai ser destruído. Ele é branco e o branco reflete a luz, ele não vai... Ele não absorve, ele não é atraído. Então a luz vai embora e o pigmento fica lá. Então escolha bem as palavras e os desenhos quando for... E as fazer cores. A tatuagem. Cores, né? Quando a tatuagem for branca, principalmente, exatamente, né, doutora Márcia? Não tem volta. Doutora Márcia, a Nicole mandou uma pergunta pra gente agora, vamos ver. Olha, quem tem dermatite atópica pode fazer tatuagem? O doutor Luiz pode ajudar também a gente a responder. Se for... O ideal é que não faça, porque a pessoa com dermatite atópica é uma pessoa que se alergiza com muita facilidade. Então, a chance dela desenvolver uma dermatite de contato alérgica naquele local ou ter quadro de prurido crônico é muito grande. Eu recomendaria que não fizesse. Não fizesse. Mas existem pessoas que fazem, mas eu recomendaria prudência. Bom, na reportagem que a gente viu da tatuagem da Valéria Almeida, vocês separaram nas unhas da Cris. Olha o estilo. Ela estava desenhando a tatuagem que ela queria. São unhas que estão na moda e a gente vai falar sobre isso. Ela usa uns cristais, ela usa uns estilos diferentes. A gente vai ver quais são essas novidades que estão nos salões de beleza do Brasil inteiro, principalmente em Mogi das Cruzes. Priscila Tovic apresenta pra gente essas novidades agora. Manter as unhas em dia nem sempre é possível. A correria do dia a dia, as tarefas em casa, a manicure que nem sempre tem o horário que a gente precisa. E quando tem, a gente acelera ela para fazer tudo depressa. Vamos lá? Coloca a mão na bolsa e aí borra tudo. Pois é, quando vai ver, minha amiga, a unha tá assim, ó, uma vergonha. Eu tinha uma reunião agendada, fiz toda a unha, tudo certinho. E ela lascou. Minha unha descama bastante. Fui assim mesmo, fiquei bem constrangida o tempo todo com a mão, segurando, mas deu tudo certo. Algumas técnicas de alongamento da unha prometem dar um jeito para quem não quer se preocupar. A francesinha permanente é uma delas. Um molde com a pontinha bem branquinha já pronto é colado na ponta das unhas e garante um visual natural. Eu sou dona de casa, então francesinha normal, ela não dura 2 dias na minha unha. Ela pode estar passando outro esmalte por cima e fica em torno de 15 a 20 dias aí a unha maravilhosa. Uma outra técnica de alongamento que está entre as preferidas por aqui é a de acrílico. Para colocar, primeiro é preciso polir a unha. Depois, com o pincel, aplica esse pó, junto com o líquido que forma uma pastinha para moldar a unha. Depois de seca, é só lixar. São 2 horas e a manutenção é a cada 15 dias. O alongamento de acrílico, ele não tem a oleosidade de uma unha natural, né? E aí, por isso, adere melhor o esmalte e dura mais. A unha da Ana quebra direto. Ela aderiu ao alongamento de acrílico há 1 mês. É mais difícil de você pegar as coisas, uma moeda, uma agulha.
Mas depois você vai acostumando e é super legal, porque a unha tá sempre bonitinha, né? Já a fibra de vidro dá mais trabalho. As unhas naturais são lixadas, depois é feita a aplicação da fibra de vidro, que são esses cabelinhos. Em seguida, as unhas vão para essa máquina de LED para ficar bem duras. Depois é aplicado gel e vem a finalização. E a cliente tem que ter cuidado. Bateu a unha, tem que olhar para ver se não deu descolamento, porque esse descolamento é que vai dar infiltração, vai dar os fungos. A Érica usa fibra de vidro há 1 ano e não fica sem. Eu sempre tive unhas muito fracas, eu roía a unha quando era pequena e quando eu cresci eu vi que ela era realmente muito fraca. Aí eu fui atrás de uma dermatologista e descobri que eu tenho a falta de uma vitamina rara. Tendências que conquistam a mulherada, inclusive eu, que coloquei a de acrílico. Quase 2 horas depois, dá só uma olhada o resultado. Veja só como é que tava. Sem dúvida, cartão de visita. Cartão de visita, estava perguntando ao doutor Luiz se ele repara nas unhas das mulheres, ele disse que repara, eu também reparo, sem dúvida, um cartão de visitas importante. Nós temos aqui um cartão de visitas importante e nós temos aqui convidadas ilustres com modelos diferentes, a Flávia, a Adriane e a Alessandra, cada uma com um estilo de unha. E nós vamos ver primeiro com a Flávia. A Flávia está usando o esmalte cromado. Mostra pra gente, Flávia. Olha só, olha que estilo. Doutora Márcia, se for pegar uma moedinha no chão, uma agulha, fica difícil, mas tem estilo. Tem estilo, ela não pode deixar cair a moeda. Então, esse esmalte cromado, ele é mais difícil de ser feito. Então, você usa um pozinho que você vai aderir, você vai moldar. Então, é um pouco mais complicado. Dura quase umas 3 ou 4 horas para ser feito e fica com esse aspecto. Esse lixamento lateral, para ficar nessa tendência que hoje tem dessa unha mais afilada, você molda isso na hora, né? Então você faz de acordo como você quiser. Se quiser mantê-la... Molda como, doutora? Você vai, ou você corta ao redor ou você lixa. Você pode lixar. E uma mão é de uma cor, outra de outra? É que esse aí é o cromado e o outro é o fosco. O fosco é só o tipo do esmalte, que não tem o brilho. Mas é feito diferente, é uma unha em gel, que aí você vai usar, assim, esse esmalte que fica com esse aspecto fosco e não é o brilhante. Então, lembrar que quando a sua unha for muito fraca, então a gente nasce, assim como a gente nasce com cabelo fino ou grosso, a unha também, isso é genético. A nossa unha pode ser mais fina ou pode ser mais grossa. Agora, quando ela começar a descamar, antes de ir na manicure e tentar fazer essas unhas permanentes, tentar ver se não tá... Isso às vezes é um alerta do corpo. Ou eu tô com algum sinal de hipotireoidismo, alguma alteração da tireoide, anemia, ou então falta de alguma proteína, ou até vitaminas de uma forma geral. Então, essas unhas são interessantes, mas não passar por cima do alerta que o seu próprio corpo às vezes está dando. Então, isso é uma coisa muito importante. Bom, a Adriane está usando a francesinha. Esse é um estilo bem clássico, né? Então, a francesinha permanente. Como tudo nessa vida, não é permanente, né, doutora Márcia? É isso que eu ia falar. Não é permanente, ainda bem, né? Então, nesse caso, ela usou uma unha que cola. Esse adesivo é uma cola muito simples. Então, é como se você tivesse só a pontinha dela mesmo colada. Ela é menos prejudicial para a nossa lâmina ungueal. Então, mas ela não é permanente. No máximo 15 dias, a gente deve remover, porque senão pode ter infiltração por baixo dessa cola e isso pode levar ao desenvolvimento dos fungos. Dura mais que o esmalte normal? Dura mais, dura até mais ou menos uns 15 dias. Mais tempo, né? E aí, a gente vai vendo aqui a Alessandra, que está usando a ponteira, que é a mistura da francesinha mais arrojada, né? A francesinha com a ponteira. Exatamente. Como se fosse aquelas botas. Exatamente. Então, essas ponteiras, você pode aplicar, então, seria como se fosse uma unha em gel ou um esmalte em gel que fica só na ponta. Então, você libera a parte proximal aqui da unha, perto da matriz, ela é menos prejudicial. Mas também não é para ficar tanto tempo.
O grande perigo dessas unhas é que elas ficam lindas e a gente quer ficar com elas para sempre, né? Então não pode, a gente tem que sempre ter isso como alerta. Eu vou ter um evento, uma festa, um casamento, pode colocar, mas tem que retirar, principalmente a unha em gel, porque ela vai danificando essa lâmina. E quando você retira, você usa produtos muito agressivos quimicamente para a nossa unha. Então, cuidado para não gostar demais e ficar sem retirar isso. Tem que ter um espaço de tempo. A gente está vendo, vai ver imagens aí da blogueira Amélia Perrin, que mandou essas imagens. Olha só, doutora, um acidente. Provavelmente ela usou por muito tempo, né, essas unhas, que dá realmente vontade de ficar com elas, mas não pode. Principalmente uma unha que você vai usar uma cola muito mais agressiva. Então, tem que dar um tempo, porque depois a recuperação da Amélia, dessas unhas, é no mínimo de 3 meses. Isso com acompanhamento dermatológico. A gente lança a mão de alguns óleos, de alguns remédios, de coisas até orais para poder melhorar. E ela não vai poder usar nada nessa unha por muito tempo, até que ela se recupere. Doutora, vamos falar dos sinais de alerta, então, para que a unha não fique como a gente viu aí. Quais são os sinais de alerta? Porque a unha não aparece de uma hora para outra desse jeito, né? Claro que não. Então, antes de tudo, o primeiro sinal de alerta é por que a minha unha está descamando tanto. É a primeira coisa. Tentar ver se realmente é só uma parte constitucional. Minha unha é fraca e acabou. Ela não está descamando. A lâmina ungueal é que é muito fraca. Tá. Muito fina. Agora, existe também outros detalhes, outros sinais, um sinal de dor. De dor. Então, se você colocou... Às vezes, a unha de porcelana, por exemplo, ela é pesada, né? Às vezes, faz muitas camadas, a pessoa sai do salão com dor. Isso não é normal, tem que voltar e retirar. Começa um processo inflamatório importante que chama paroníquia, que é ao redor da unha. Você pode perder a matriz da unha e ficar deformada para o resto da vida. Então, dor é um sinal importante. Vamos falar também das unhas quebradiças. Então, unhas quebradiças. Esse é o sinal. Quer dizer, antes de você colocar... É sempre um sinal que o seu organismo está dando. E depois que você retirou, observar. Se você ficou 2 meses, às vezes, com essa unha, presta atenção, porque essa unha não recupera sozinha. Provavelmente você vai ter que procurar um dermatologista. O perigo dos fungos, né? Se você retirou o esmalte ou a unha em gel e aquela unha está esverdeada, esbranquiçada, é porque já está contaminada, precisa ter um tratamento dermatológico. Excesso também não faz bem, né? Excesso a gente também já falou. Não faz bem. E assim como o rosto sem maquiagem, uma mão bem tratada, sem esmalte, também é linda e tem o seu devido charme e também precisa descansar, né, doutora Márcia? Exatamente. Bom, no próximo bloco, nossa destemida e queridíssima e linda Nilessa Taitti tem uma missão. Ela vai desafiar as pessoas a postar fotos nas redes sociais sem nenhum efeito, sem nada. Do jeito que as pessoas são, sem esmalte, sem nada, sem nenhum efeito. Será que as pessoas topam? Será que na vida real é assim mesmo? No próximo bloco tem Bem na Fita com a Nilessa Taitti. Você não vai pôr, né? Não, essa ficou bonita. Não precisa. Acho que o dia ajudou. Não, filha, você que ajudou. Muito linda. Saúde! Vamos lá, G1 em 1 minuto. Olá pessoal, a gente começa com economia. Saiu agora de manhã a chamada prévia do PIB e o índice mostra que a economia brasileira encolheu mais de 3% em maio na comparação com abril. A principal razão para essa queda tão acentuada foi a greve dos caminhoneiros que afetou todos os indicadores da economia em maio, como produção industrial, serviços, entre outros. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na Finlândia. Eles apertaram as mãos e fizeram então uma reunião a portas fechadas. Trump disse que espera estabelecer uma relação extraordinária com a Rússia em meio a assuntos delicados como a Síria e o envenenamento de um ex-espião russo no Reino Unido. E um exame de sangue pode ajudar a identificar pessoas com chance de desenvolver câncer de pulmão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse teste conseguiu prever casos futuros de câncer de pulmão com uma precisão maior que uma tomografia ao identificar proteínas antes da formação de tumores. É bom lembrar, Fernando, esse teste ainda está em estudo.
Que legal, vamos acompanhar isso de perto aqui no Bem-Estar. Cauê, muito obrigado, ótima semana para você, bom trabalho. Tchau. Até mais, valeu. Vamos seguir aqui o nosso Bem-Estar agora, bem na fita, sem filtros. Nilessa Taiti. Você posta foto na rede social sem retoque algum ou dá sempre aquela melhoradinha? O fundo pra ficar mais bonito, aí tem uns que até tiram algumas roxinhas do rosto. Aí tem que pôr, né? Porque assim, tem umas imperfeições. O rosto, o sorriso, a pele, tudo isso, sim. Se eu olhar sua rede social e te encontrar na rua, é a mesma pessoa? É. Ah, bom! Não é exagero falar que existem hoje recursos, aplicativos e filtros capazes de te transformar em outra pessoa. Quer ver só? Tirei uma foto normal numa sala comum, vocês viram. Agora, ela vai para as mãos do diretor de arte dessa agência de publicidade. Vamos usar um programa profissional, mas bem comum para a maioria das pessoas que vive da imagem. Fazer algo que seja harmônico para os olhos, um corpo que seja aquele que as mulheres querem ter, que é a cinturinha, aquela coisa, né? Mas que não seja tão longe da realidade. Longe. Tá. Que assim, as pessoas acreditem que sou eu. Ferramenta errada. E aqui eu consigo crescer ou diminuir. No meu caso, diminuir. Agora eu tô suavizando os efeitos da pele. As minhas manchas roxinhas da canela. As suas manchas roxinhas da canela, do Muay Thai, linha de expressão que a gente tenha que fique marcado. Aí você pode pensar que estamos numa agência de publicidade, esses recursos são muito profissionais, não é todo mundo que tem acesso. Não, não. O próprio celular hoje você consegue tratar quase completamente todas as fotos, seja correção de luz, correção de cor e até mesmo tratar imperfeições de pele, corpo, coisa que você talvez queira emagrecer, engordar, esticar, aumentar braço, diminuir cintura. Agora é a hora que sai todas as rugas, vão todas embora agora. E ao final, tcharam, uma nova Nilessa. Vou enganar todo mundo agora. Pra mim, é estranho. Mas se eu publicar para as pessoas que não me veem com frequência, é bem capaz que a maioria acredite nisso aí como real. Mas vocês da área publicitária, vocês conseguem detectar quando tem algum filtro? Dá para detectar. Hoje, praticamente todas as fotos têm algum tipo de tratamento. Então, quer dizer, quem consegue colocar uma foto sem filtro, sem aplicativo, sem tratamento, é corajoso, né? É corajoso. Então, corajosa é a Sandra. Vai vendo. Ela já trabalhou em TV, viveu com muita maquiagem e só postava fotos produzidas. Mais de uns meses pra cá, olha aí as fotos das redes sociais. Totalmente naturais. De cara lavada mesmo. Acho que é muito mais fácil ser de verdade do que ser de mentira. Você tem que recorrer a muita coisa, né? O melhor ângulo, o recurso fulano do aplicativo Beltrano. E aí, cadê aquela pessoa que levanta 1000 curtidas? Nem reconhece mais. Nem você não sabe quem você é. Parar de esconder as marcas de acne do rosto foi um grande passo para Vitória. Com apenas 12 anos de idade, gente, ela já percebeu que é melhor ser real. Fiquei com medo da reação das pessoas, né? Porque quem me conhece só por foto não sabe como eu sou realmente. Alguns ficaram assim impressionados com a coragem e outros elogiaram bastante. A sociedade, eles impõem um padrão de beleza mesmo. E sinto orgulhosa dela se aceitar do jeito que ela é. E aí, partiu assumir sua beleza e suas imperfeições? Por que não? Afinal de contas, é você. Vai algum filtro ou não? Essa não. Não? Essa ficou boa. Você não vai pôr, né? Não, essa ficou bonita. Não precisa. Acho que o dia ajudou. Não, filha, você que ajudou. Viu? Muito linda. Eu adoro a Nilessa real. Pergunta da internet, então vamos ver? Dúvidas. Olha só, a Viviane, o que é melhor para a saúde das unhas? Deixar sem esmalte para não respirar ou deixar a base para proteger, doutor Luiz? Bom, base é um esmalte incolor. Então, e unha também não respira, mas o ideal é que você deixe o melhor possível higienizado sem nada. Pelo menos 24 horas entre uma colocação e outra. Né? Mas existe essa expressão, vamos deixar a unha respirar.
Então, né? Mas ela não respira, né? Nem o nosso pulmão praticamente respira. Quem respira é a célula. Mas essa é uma ideia que a gente fala e as pessoas entendem essa linguagem. Unha de plástico? Unha de plástico é uma boa opção, eu até estou usando. Ah, mas é linda demais, gente. Então aqui agora eu vou revelar para o mundo. Orvalho sangrante? Não, ele é mais cor de vinho. Cor de vinho. Cor de vinho. Então a unha de plástico você vinho coloca... escorregante. Pode ser. Um vinho tinto. Então você coloca, a cola ela é bem tranquila, é menos agressiva e eu tenho usado a cada 15 dias e eu deixo ela respirar. Muito obrigado. Muito bem, Flávia, Adriane, Alessandra, doutor Luiz, doutora Márcia, muito obrigado pela participação. Uma alegria receber vocês. Gente, Globoplay, para você que perdeu alguma dica, o programa tem muitas. Amanhã a gente está de volta, uma ótima semana. Fátima Bernardes vem aí. Saúde! Até amanhã.